Olá, está no ar mais um episódio do Se Liga na UFG. Infelizmente, nossa terceira temporada vai se aproximando do fim. Hoje nós temos aqui o nosso penúltimo episódio. E sabe qual é o tema deste programa? Bom, hoje vamos falar de astronomia. Você vai conhecer o Planetário da UFG, um clube de astronomia e muito mais. Fique ligado, o nosso episódio está apenas começando. Bom, o Clube de Astronomia Cecília Payne é uma iniciativa em Goiânia que tem como um dos objetivos divulgar mais e melhor a astronomia. Vamos conhecer? Olá, eu sou o Lucas Vieira Freitas, membro do Clube de Astronomia Cecília Payne, e hoje vamos mostrar para vocês um pouquinho sobre o clube. Vem com a gente! O Clube de Astronomia Cecília Payne surgiu em março de 2015 com alguns poucos estudantes que estavam querendo estudar mais sobre astronomia e divulgar também o assunto para a comunidade geral e também para a comunidade acadêmica. A equipe é composta, na maioria, por estudantes de graduação, alguns da pós e alguns professores aqui do Instituto. Então, tentamos trazer astronomia de várias maneiras. A gente vai em escolas, vamos em instituições de ensino, nós fazemos observações a público, fazemos observações na UFG, em praça pública, fazemos palestras, trazemos convidados, debates. Então, é uma maneira da gente tentar divulgar a astronomia, tanto em Goiânia quanto em Goiás, e também dentro da UFG. Então, o Clube de Astronomia é uma tentativa de trazer mais astronomia para Goiânia. E esse nome surgiu porque o nosso primeiro nome era só Clube de Astronomia Amadora, era muito geral. Já tinha outro Clube de Astronomia Amadora aqui em Goiânia. Decidimos homenagear algum cientista, né? E daí surgiu a ideia de homenagear uma mulher, porque a gente sabe que, inclusive aqui onde a gente está, tem poucas mulheres. Então surgiu a ideia de homenagear a Cecília Payne, a mãe da espectrografia como nós conhecemos. Então a gente pensou no clube como uma porta para aumentar a divulgação da astronomia em Goiânia e também tornar Goiânia um centro nesse campo de estudo. Eu acho bem essencial que a gente tenha uma organização com essa estrutura que a gente tem e que seja aberta ao público para atrair sempre mais pessoas. Então, basicamente, o clube é aberto para todas as pessoas que têm interesse na astronomia e que querem ajudar na luta contra a má divulgação e a carência dela na nossa sociedade. Acredito que seja o desejo de todos os membros do clube conseguir abrir um curso de graduação em astronomia aqui em Goiás. Segue a gente no Facebook, no Instagram. E já que o tema de hoje é astronomia, o Se Liga na UFG recebe em estúdio Rafael Milone Santucci. Ele é astrofísico, professor da Universidade Federal de Goiás e funcionário do Planetário da UFG. Olá, professor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Olá, eu que agradeço o convite da TV, é um prazer estar aqui. Professor Rafael, fala pra gente o que é astronomia. Bom, a astronomia ela é uma ciência, né? E é uma ciência que se preocupa em entender o mecanismo de funcionamento dos astros, né? E dos fenômenos celestes que acontecem além da atmosfera principalmente. Bom, e ela faz isso através de observações, de simulações, né? Não só entender como esses fenômenos acontecem, mas ela também como que eu vou dizer assim, ela se tenta, né, predizer também quando eles vão acontecer de novo. Então, essa é a ciência que a gente chama de astronomia, entender as estrelas, entender os planetas, entender o funcionamento das galáxias e do universo, né? Ter uma previsão do comportamento dele naquele momento. Exatamente. Certo. Professor, e qual a importância desse estudo, né, da astronomia para a humanidade? Olha, a astronomia acompanha a humanidade desde que a gente começa, assim, a entender o princípio da história, né? Então, há milhares de anos antes de Cristo, a gente já encontra as primeiras relações entre fenômenos celestes e plantio para colheita e a humanidade tentando entender os ciclos, né, para tirar benefício deles. Bom, hoje a astronomia ela não tem mais essa necessidade de, digamos assim, de atender a agricultura,
mas ela ainda ajuda muito a gente a desenvolver a tecnologia, por exemplo, né? E logicamente, como é uma ciência de base, como a gente costuma dizer, né, ela se preocupa em explicar coisas que são do nosso interesse pessoal também, né? Como as coisas surgiram, por que estamos aqui. Então, é esse o principal foco, né, dessa importância, digamos assim. Ela tem que suprir um pouco dessa nossa sensação de ignorância perante ao universo. Perfeito. Professor, já já a gente continua falando mais sobre astronomia. O Se Liga na UFG vai agora para o intervalo, mas é rápido. No próximo bloco você vai conhecer o planetário da UFG. Não saia daí. Se Liga na UFG está de volta e o tema de hoje é astronomia. Por isso contamos com a presença de Rafael Milone Santucci, astrofísico, professor da UFG e funcionário do planetário da universidade. Bom, professor Rafael, como anda o campo de estudo e pesquisa em astronomia aqui em Goiás e qual é o papel da UFG nesse cenário? Legal, muito boa sua pergunta e eu tenho que responder ela acho que em duas vertentes, né? Porque a astronomia, ela está presente no cotidiano das crianças, desde o ensino básico, né? Então, existe uma área de pesquisa e ensino de astronomia e uma área da pesquisa em astronomia, propriamente dita como área dura, como a gente chama, né? Então, nesse primeiro lado, né, a astronomia na UFG ela é muito bem desenvolvida, tá? Nós temos cursos de capacitação de professores de ensino fundamental e ensino médio para ensinar esses conceitos que eles vão enfrentar nos livros didáticos, né, na sala de aula. E a gente atua muito fortemente, o planetário atua muito fortemente, né, nessa formação. Eu sou novo na universidade, tá? Eu estou ingressando em 2017, em março de 2017. Então, eu sou um astrofísico de formação, né? E eu não conheço outros astrofísicos, eu acho que não existem outros ainda na universidade. Então, a parte da pesquisa científica, ela está iniciando e a gente vai querer que ela se expanda cada vez mais. Agora, a UFG, ela tem um interesse muito grande nisso, né? A gente pode acompanhar pela matéria que tem um grupo, né, de alunos que tem interesse nisso, né, professores que estimulam esse tipo de conhecimento, porque a astronomia ela é uma porta de entrada para os conhecimentos que a gente tem nas ciências, né, e ela cativa muito. Então o aluno acaba gostando muito de como pesquisar, de ir atrás desses assuntos que às vezes são muito cativantes. Certo. Então a FG dá realmente um foco muito bom para isso. O senhor falando que a astronomia ela é uma ciência de base, né? Às vezes a gente observa, vê pela própria imprensa, né, que foi enviada uma sonda que vai chegar daqui 20 anos em algum planeta muito distante, a gente pensa que isso seja irrelevante. Mas toda essa pesquisa, todo esse estudo que foi feito para construir esse equipamento, gera outras tecnologias que faz parte do nosso cotidiano? Sempre. Para desenvolver, para descobrir uma coisa nova, por mais simples que ela possa parecer distante do nosso cotidiano, nós temos que chegar na indústria e solicitar um material que possa atender aquela nova demanda, né? Então a gente pode dar como exemplo, por exemplo, a própria forma como a gente hoje tem os celulares e as câmeras digitais, né? Nós abolimos, né, de certa forma, a observação com o olho num telescópio, porque a gente desenvolveu um aparato, né, chamado CCD, essas câmeras que ficam normalmente nos celulares e nas máquinas fotográficas, para tirarem essas imagens de uma maneira com muito mais qualidade do que a gente consegue fazer com os olhos, né? Então esse é um exemplo prático de como a gente consegue avançar um pouco, né, e trazer, depois de um certo tempo, a tecnologia e ela se tornar acessível para as pessoas. Perfeito. Bom, professor, o senhor citou o planetário agora há pouco, então nós vamos aproveitar para conhecer um pouco melhor o planetário da UFG. Confira. Olá, pessoal. Eu sou o professor Manuel Júnior, sou diretor do planetário Juan Bernardino Marques Barrio, é o planetário da nossa Universidade Federal de Goiás, e convido a vocês a conhecer um pouquinho do que é um planetário, conhecer um pouquinho as nossas instalações e saber o papel que o planetário tem, não só para a comunidade universitária, mas também para toda a comunidade goianiense. Então, vamos conhecê-lo?
Nós temos um espaço aqui de cerca de 4.500 metros quadrados, onde temos aqui alguns telescópios que utilizamos aqui na parte externa e onde se localiza a cúpula principal, onde se encontra também o nosso projetor principal. O planetário também ele atua nas unidades acadêmicas. Nós temos aulas para os cursos de geografia, para os cursos de ciências ambientais, para os cursos de físicas, né? E além disso a gente recebe em turmas, escolas, grupos de outras universidades, né, de outros locais aqui do Brasil. Então, assim, a diversidade de opções aqui no planetário ela é praticamente aqui infinita. A importância do planetário para o estudo, né, até o ensino também da astronomia aqui na UFG, é que a gente simula o céu. Então, o que o planetário pode oferecer? Essa simulação do céu, ela pode ser feita com muito mais rapidez, né, do que a gente aguardar um dia, ou a própria rotação da Terra, ou a própria translação da Terra, né, na realidade a revolução da Terra em torno do Sol. E a gente faz isso aqui com muito mais rapidez. Nós estamos aqui de portas abertas para toda a comunidade, né, da universidade ou mesmo a comunidade goianiense. E então aqui nós fazemos atividades de todos os tipos, né? Podem ser atividades musicais, artísticas, de diversos tipos. Então podemos fazer aqui discussões filosóficas. Então qualquer professor, aluno que tenha interesse em astronomia ou na realidade em ciências, né, está apto e querendo vir aqui, estaremos à disposição, né, para recebê-los aqui da melhor maneira possível. Bom, professor Rafael, qual é a importância do planetário da UFG para a astronomia? Nossa, é enorme, porque o planetário ele é uma porta da gente poder comunicar esses conhecimentos com a sociedade e com as escolas, né? Como o próprio diretor do planetário pôde mostrar nessa apresentação, né? O planetário ele fornece de uma maneira muito simples, né, e lúdica o acesso a um conteúdo que seria impossível através de um livro, né? Então, quando a gente vai usar o planetário para alguma atividade, né, seja uma apresentação com o público, nós fazemos questão de mostrar os movimentos que eles não veriam na natureza em pouco tempo, né? Então, o movimento de rotação da Terra ele pode ser acelerado e ser perceptível, né? O movimento dos planetas ao longo do ano. Então, a importância de um equipamento desse, né, para o Brasil, não é só para a universidade, assim, ela é incomensurável. Você torna aqueles conteúdos que são de difícil acesso, né, de uma maneira muito mais palpável para as pessoas. Você pode avançar, voltar no tempo, você pode se mover para outras localidades do planeta para entender como é que funcionam os movimentos no céu. Então ele é ímpar nisso, assim, não existe equipamento que possa substituir esse entendimento da astronomia como o planetário pode fazer. Perfeito. Já já a gente continua conversando, o Se Liga vai para outro intervalo, mas daqui a pouco nós estamos de volta. Continue ligado. Se Liga na UFG está de volta e o tema de hoje é astronomia. Por isso recebemos em nosso estúdio Rafael Milone Santucci, astrofísico, professor da Universidade Federal de Goiás e funcionário do planetário da UFG. Professor Rafael, falando ainda do planetário, qual é o horário de funcionamento? As pessoas podem visitar o planetário de que maneira? Bom, o planetário atualmente funciona aos domingos com uma sessão, uma apresentação às 3h30 da tarde e outras 5 horas, né? Até o final de 2017, a gente está aí com um pouco de tempo ainda, a gente vai passar por uma manutenção, mas em 2018 a gente continua com esse horário, tá bom? A princípio, eu gostaria de pedir para as pessoas que tenham interesse de visitar o planetário que também liguem e confirmem, porque vai que nós tenhamos algum imprevisto, né, para visitação, então liguem no número 3225-8085, DDD 62, né,
para saber se o planetário está em funcionamento naquele final de semana que a pessoa quer visitar, né? Certo. Esse mesmo número também serve para caso tenha algum professor interessado em levar a sua turma, fazer uma visita, né? Preparar algum assunto que a gente gostaria que a gente abordasse numa apresentação, né? Ele também pode ser usado para um agendamento de escolas durante a semana em vários horários disponíveis. Você pode repetir o número mais uma vez? 3225-8085. Perfeito. Professor, e bom lembrar que apesar de o planetário ficar dentro da mesma área do Parque Mutirama que está fechado, ele continua funcionando normalmente, né? Exatamente. É uma confusão que eu escuto muito, né, na cidade, né? Eu normalmente ando muito com o uniforme do planetário, as pessoas me reconhecem por isso, né? E às vezes as pessoas perguntam, não, mas quando é que ele vai abrir de novo, né? E não sabem que o planetário pertence à universidade e não está vinculado à prefeitura, por mais que ele esteja na área do parque, né? Então o planetário continua funcionando e tudo ok. A gente está sofrendo um pouco com esse desconhecimento da população. Além de escolas e além da comunidade, o planetário ele serve também para pesquisas acadêmicas e pesquisas mais avançadas? Serve sim. O planetário atualmente está num processo de implantação de uma sala de observação remota de um telescópio de médio porte brasileiro que fica no alto dos Andes, no Chile, né? Esse telescópio recebe o nome de telescópio SOAR e é um telescópio de pesquisa de ponta e que a gente vai começar a operar num futuro muito próximo a partir da sala de operação lá do planetário. Professor, e ainda falando de um futuro muito próximo, o que nós temos de mais promissor quando o assunto é astronomia? Muitas coisas promissoras. A astronomia promete grandes revelações nos próximos anos, eu diria nos próximos 10 anos, tá? Daqui a uns 4, 5 anos nós vamos ter um grande número de informações novas a respeito de distâncias e velocidades dos objetos na nossa galáxia, um satélite muito útil para a gente que estuda astronomia, principalmente para conhecer distâncias dos objetos, está fazendo um mapeamento, está começando esse mapeamento, vai ficar pronto em 4 ou 5 anos, que é o satélite Gaia, e ele vai permitir que a gente conheça distâncias dos objetos mais distantes da galáxia com uma margem de 20% de erro. E isso é uma coisa assim, nova e que vai revolucionar muita coisa na astronomia. E além disso, né, os grandes telescópios vão entrar em operação daqui a uns 10 anos e pela primeira vez a gente vai ter o conhecimento de como são os planetas que estão em outros sistemas estelares, porque até então a gente sabe dizer como que eles são em tamanho, um pouco da massa, mas do que eles são feitos de verdade. Observar aquele planeta talvez como um pontinho de luz é uma coisa que a nossa tecnologia ainda hoje tem uma certa dificuldade. E esses grandes telescópios, quando entrarem em operação, vão poder talvez observar um outro planeta e saber se as condições de lá realmente são parecidas com a da Terra e não só o tamanho e a massa. A gente fala daqui 10 anos, para a astronomia é um tempo muito curto. Pois é. E para quem está querendo, né, entrar nesse ramo é uma possibilidade, né, já é um incentivo, porque tem muita gente que está no começo, né, em formação agora e vai pegar essa época em auge, né? E que dicas que o senhor dá para quem se interessa aí pela astronomia e deseja ingressar aí nesse campo de estudo e pesquisa? Bom, não é um rumo fácil, ok? Não, a astronomia não é uma profissão de família, como eu costumo dizer, né? Você não encontra aquelas gerações de astrônomos por aí, mas assim como toda a área do conhecimento, se você tem interesse de fazer uma carreira em astronomia, primeiro que você precisa gostar muito desse assunto, tá bom? A curiosidade, esse instinto de querer descobrir as coisas, ele é muito importante, né? A astronomia atualmente no Brasil, ela é principalmente voltada para a parte científica, e você tem que desenvolver um certo interesse, talvez até um gosto por matemática, porque é uma área exata, né? Então não tem como fugir muito desse ramo do conhecimento. Okay? Tá certo. Professor, mais uma vez, muito obrigado por sua participação aqui no Se Liga na UFG. Esperamos tê-lo mais vezes aqui conosco. Eu agradeço o convite, contem sempre comigo. Bom, antes de o senhor ir embora, eu quero convidar para assistir conosco aqui também o quadro Vida no Campus. Hoje nós vamos conhecer Armando Honório. Ele é um servidor técnico da UFG que, mesmo aposentado, continua a sua história aqui na universidade. Olá, eu sou Armando Honório da Silva, eu tenho 76 anos, já tem 23 anos que eu aposentei
e voltei de novo a trabalhar. Então quero contar um pouco da minha história vivida aqui nessa universidade. Meu contato com a UFG foi em 1967. A universidade estava funcionando já com 6 anos, né? Eu comecei como aluno lá do Instituto de Artes. Estava desempregado na época. Eu procurei o professor lá, o diretor, e eles precisavam de uma pessoa lá. Então não tinha o concurso, mas era contra recibo. Eu comecei a trabalhar lá, até varrendo, né? Depois reconheceram o meu potencial, né? Aí me mandaram para a secretaria trabalhar com arquivos. Aí fiz concurso depois e fui nomeado na época, né? Depois eu vim aqui para a reitoria. A reitoria me jogaram aqui no arquivo, por exemplo, no CIDARC hoje, né? Que era a divisão de comunicação na época. Aí lá eu fui ser o arquivista que tinha lá, né? Mexia sempre com arquivo. Eu tinha cargo de chefia, né? E com isso eu consegui o meu título de arquivista, que o governo regulamentou a profissão. Depois eu vim passando por todos esses reitorados aí e aposentei em 94. Aí acharam minha função interessante e voltei a trabalhar depois de aposentado, mais 10 anos que eu estou aqui. Então, eu me sinto satisfeito de ter passado por esse período. Quer dizer, que até eu gosto de trabalhar porque eu voltei, né? Que me chamaram e tal, eu voltei e sim, muito gratificado por isso, porque eu vi essa universidade crescer. Aqui tudo era mato, aqui não tinha nada construído. Cada reitor que chegava aqui procurava melhorar mais. A universidade hoje é uma instituição de nome nacional, internacional. O Se Liga na UFG de hoje vai chegando ao fim, mas você pode continuar ligado na programação da TV UFG. Aproveite também para acompanhar a TV UFG pela internet. Acesse o nosso site e as nossas redes sociais. Eu espero você no próximo episódio. Tchau!